Salvador Pedro nasceu em 30 de abril de 1982 na cidade de Majacás, na província de Gaza, Moçambique. Desde cedo, sua vida não foi marcada pela facilidade ou pelas oportunidades abundantes. Ao contrário, cresceu em um ambiente de luta e sobrevivência, onde a música era a única forma de escape e o sonho parecia distante, mas não impossível. Na infância, Salvador começou a perceber que tinha algo de especial, algo que se destacava entre as dificuldades do dia a dia. A música, embora não fosse vista como um caminho seguro para o sucesso, tornou-se sua fiel companheira. Nas ruas de Gaza, ainda muito jovem, ele começou a se envolver com a música. Mas não de qualquer maneira. Ele se apaixonou pelo rap, influenciado pelo que ouvia nas rádios, nos bares e nas rodas de amigos. A música sempre esteve ali, como uma resposta às adversidades que sua cidade enfrentava. Com o tempo, o jovem Salvador passou a ser conhecido entre seus amigos como Mike Ball, seu primeiro nome artístico, um apelido que estava mais ligado ao estilo de vida que ele levava do que propriamente ao seu talento. Nos pequenos concursos de rima, ele se destacava pois sua habilidade com as palavras não era apenas técnica, mas também emocional. Cada verso, cada rima carregava consigo uma história, uma visão da realidade que ele vivia. Mas o rap, embora fosse sua paixão, não era o único horizonte para Salvador. Ele sabia que para chegar onde queria precisava mais do que talento. Ele precisava se reinventar. Foi então que, em 1999, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida: deixar a cidade natal de Gaza e buscar novos ares na capital, Maputo. Cidade com seu movimento intenso e efervescente, prometia novas possibilidades e um maior acesso àquilo que ele tanto almejava: reconhecimento e a chance de mostrar seu talento para o mundo. A transição para Maputo não foi fácil. O jovem Salvador, agora começando a se dar a conhecer como Mr. Bo, teve que se adaptar ao ritmo frenético da cidade. A capital estava cheia de artistas, mas também de dificuldades. Os espaços eram limitados e a competição feroz. No entanto, ele não se deixou abalar. A experiência adquirida nos palcos improvisados de Gaza ajudou a encarar os novos desafios com garra e determinação. Em Maputo, ele entrou em contato com novos ritmos e influências musicais que enriqueceriam sua arte. A cidade não era só a capital política e econômica de Moçambique, mas também o centro de suas expressões culturais. Mr. Bo se encantou com os sons do zouk, da marabenta e, claro, com o estilo musical que começava a ganhar popularidade no continente africano, o kizomba. Foi nesse cenário que ele se descobriu e passou a buscar seu próprio estilo. Uma fusão única de ritmos que refletia sua vivência, suas influências e seu desejo de contar a história do povo moçambicano. Ele encontrou inspiração não só nas músicas locais, mas também em gigantes internacionais como Arakel, Backstreet Boys e Shyree, cujas sonoridades e letras lhe proporcionaram um alicerce para moldar seu estilo. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu quando ele começou a compor suas próprias músicas. Mr. Bo não queria apenas ser mais um cantor de um gênero. Ele queria criar algo novo, algo que fosse único e que fosse entendido por todas as gerações, e o primeiro grande passo foi a criação de Leisha, sua música de maior sucesso naquele início de carreira. Era uma mistura perfeita dos ritmos que ele mais amava, com uma mensagem clara que ecoava as lutas, os sonhos e as esperanças do povo moçambicano. Leisha não apenas colocou Mr. Bo nas paradas de sucesso, mas também fez com que ele fosse visto como um dos maiores talentos de sua geração. Sua voz, suas letras e sua maneira autêntica de se expressar fizeram com que ele fosse acolhido rapidamente pelo público. O caminho até a fama, porém, foi marcado por muitas dificuldades. Mesmo com o sucesso de Leisha, Mr. Bo precisou lutar contra muitos obstáculos, especialmente as críticas e o ceticismo de parte da indústria musical. Muitos não acreditavam que ele tivesse o que era necessário para durar no mercado. Outros duvidavam da fusão de estilos que ele promovia. Mas Mr. Bo não estava ali para seguir as regras. Ele estava ali para criar novas regras. E assim, com perseverança e uma dose imensa de coragem, ele continuou a sua jornada, sem olhar para trás. Foi no ano seguinte, em 2007, que ele teve a chance de dar um passo ainda maior. Mr. Bo se juntou ao grupo N-Studio, uma das maiores bandas da cena musical moçambicana. Juntos, lançaram o álbum Meu Sonho, um projeto que trouxe faixas que imediatamente se tornaram grandes hits nas paradas de Moçambique. O som era uma fusão de ritmos tradicionais, novos elementos pop e, claro, a assinatura de Mr. Bo. Músicas como o Anaguente e Chavas Duma se destacaram pela pegada moderna, pelo toque moçambicano e pela profundidade das letras. Mas foi no ano seguinte, em 2008, com o lançamento do álbum Cota de Família, que Mr. Bo consolidou de vez sua posição de destaque na música nacional. O álbum não foi apenas um sucesso de vendas.
mas também uma verdadeira revolução. Ele mostrou que era possível misturar o moderno com o tradicional e ainda assim criar algo que tocasse as pessoas de uma maneira profunda e verdadeira. Cota de Família tornou-se um marco na música moçambicana, não apenas por suas canções, mas por seu significado cultural. Ele falava sobre os valores familiares, as lutas internas e as responsabilidades que vêm com o sucesso, algo que todos poderiam se identificar. E assim, sem saber, Mr. Bo estava construindo algo muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. Ele não era mais apenas um rapper de Gaza ou um cantor popular de Maputo. Ele estava se tornando um ícone cultural, alguém que usava sua música como plataforma para falar sobre os desafios e as vitórias do povo moçambicano. Ele estava dando voz à sua gente e, com isso, sua música não só conquistou Moçambique, mas também começou a alcançar outros países africanos e, eventualmente, o resto do mundo. Cada passo de sua jornada foi marcado por momentos de superação, por lutas internas e externas. No entanto, a essência de sua mensagem era clara. Ele queria que o mundo ouvisse sua história, ouvisse a história de seu povo. E ele fez isso com coragem, autenticidade e acima do tudo, com música. Naquele momento, Salvador Pedro já não era mais um menino de Gaza. Ele era Mr. Bo, o fenômeno da música moçambicana. Após o impacto do seu primeiro sucesso como Mr. Bo, o cantor moçambicano, que sempre se manteve fiel às suas raízes, alcançou um novo patamar na sua carreira com o lançamento do álbum Cota de Família em 2010. Essa fase marcou um divisor de águas não apenas em sua trajetória pessoal, mas também na evolução da música moçambicana, especialmente na forma como ela foi reconhecida internacionalmente. Antes de Cota de Família, Salvador Pedro ainda era visto como um jovem promissor. Mas com o lançamento deste álbum, ele se estabeleceu como um dos pilares da música nacional. O conceito por trás de Cota de Família não era apenas musical, era um reflexo das vivências e da transição de Salvador, de um jovem artista para um homem mais maduro, responsável e com uma visão clara sobre o impacto da música na sociedade. Mr. B.O., sempre atento às suas origens e à realidade de seu povo, decidiu colocar em seu trabalho uma mensagem que reverberasse com os mais diversos públicos. A ideia central do álbum era discutir temas como os laços familiares, os desafios da vida cotidiana e a importância da união. Ele usava sua plataforma para questionar as questões sociais mais relevantes para o seu país, sem duxar do lado as melodias dançantes e envolventes que caracterizavam sua sonoridade. Jornada de Mr. Bo para a gravação deste álbum não foi fácil. Ele teve que superar inúmeras dificuldades, tanto pessoais quanto profissionais, para alcançar o nível de excelência que desejava. Muitos diziam que ele não conseguiria repetir o sucesso de Leisha, seu hit anterior, e que seu estilo musical era limitado a um público específico. No entanto, Cota de Família provou o contrário. O álbum foi um verdadeiro marco, não apenas porque trouxe canções de sucesso, mas porque explorou a profundidade da cultura moçambicana de maneira única, abordando questões universais de forma acessível e poderosa. A faixa título, Cota de Família, se tornou rapidamente um hino em Moçambique. A canção falava sobre os desafios enfrentados pelas famílias, as dificuldades da vida cotidiana, mas também sobre a importância do apoio mútuo e da união. As letras eram profundas e tocavam as emoções das pessoas de maneira direta, sem rodeios, sem disfarces. A vida não é fácil, mas a família é a base, cantava ele, oferecendo uma visão honesta e realista, mas ao mesmo tempo cheia de esperança e otimismo. Isso fez com que muitos se sentissem conectados à sua música, como se suas próprias histórias pessoais estivessem sendo cantadas por ele. O impacto de Cota de Família ultrapassou as fronteiras da música moçambicana. Logo, Mr. Bo se tornou um nome reconhecido também em outros países africanos, como Angola, Cabo Verde e até na diáspora, em comunidades africanas espalhadas pelo mundo. O som de Mr. Bo, uma fusão habilidosa de ritmos tradicionais moçambicanos, com elementos de pop e zouk, teve um apelo universal que conquistou públicos diversos. Seu estilo era autêntico e inovador, e a mistura de sonoridades criou um som novo, único, que atravessava as barreiras da língua e da cultura. Não era mais apenas sobre ter uma boa música, era sobre ter uma música com significado. Mr. Bo estava transformando a música em algo mais do que entretenimento. Ele estava usando a arte para levantar questões sociais, políticas e culturais que muitas vezes eram deixadas de lado nas grandes produções musicais. Essa mudança de foco foi o que solidificou sua posição como uma referência não apenas na música, mas também no impacto social que ele poderia causar. A promoção de Cota de Família foi um processo estratégico. Mr. Bo sabia que para atingir o público desejado, ele precisaria não apenas de uma boa campanha publicitária,
mas também de uma presença constante nas rádios, nas televisões e, claro, nas redes sociais. Ele trabalhou incansavelmente para divulgar o álbum, fazendo parcerias com outros artistas moçambicanos e africanos. As turnês e apresentações ao vivo se tornaram um ponto de encontro para os fãs, e a conexão que ele criou com o público era palpável. O álbum também trouxe consigo um novo entendimento sobre o papel do artista na sociedade com cota de família. Mr. Bell não era mais apenas um cantor, ele era um líder cultural. Alguém que usava sua música para trazer à tona as questões mais relevantes para a sociedade moçambicana. Ele usava sua visibilidade para falar sobre as questões mais delicadas, a pobreza, a educação, o empoderamento feminino, as desigualdades sociais. Ele não tinha medo de falar o que pensava, e isso conquistou ainda mais os corações do povo moçambicano. A partir do momento em que Cota de Família alcançou as paradas de sucesso, Mr. Bow começou a ser reconhecido também por sua habilidade como compositor e produtor, a capacidade de escrever letras que combinavam emoção com reflexão e de produzir músicas com arranjos sofisticados, fazia dele um artista completo. Ele não se limitava a cantar, mas também queria entender o processo por trás de cada canção, de cada melodia. Durante essa fase, seu estilo de vida também começou a mudar. A fama trouxe consigo a necessidade de se adaptar a uma vida mais pública, mais exposta. Os olhos de Moçambique e de outros países africanos estavam voltados para ele, e ele sabia que cada movimento seu tinha peso. A pressão da mídia, as expectativas dos fãs e as comparações com outros artistas do continente faziam parte de sua nova realidade. Mas Mr. Bow lidava com isso com a mesma coragem que sempre teve. Ele não estava ali para agradar a todos, mas sim para continuar fazendo música de qualidade, música que representasse sua história, a história do povo moçambicano e, de certa forma, a história de todos que lutam por seus sonhos. A construção de sua identidade artística foi se solidificando à medida que ele consolidava sua carreira. Cota de Família foi sem dúvida um marco na trajetória de Mr. Bow, mas também foi uma mensagem para todos aqueles que, como ele, vieram de lugares humildes e sonhavam em alcançar algo maior. Ele se tornou um símbolo da superação, da luta constante e da crença de que, por mais difícil que a vida seja, a música pode ser uma forma de transformação e resistência. E, assim, de uma forma contínua e orgânica, a história de Mr. Bow não estava mais restrita às ruas de Gaza ou aos palcos de Maputo. Sua música havia se espalhado por todo o continente africano e além. E sua influência começou a crescer, tornando-se um ícone cultural não só em Moçambique, mas também na música africana como um todo. Essa é a história de como Mr. Bow, através de sua música e autenticidade, conseguiu transformar sua vida e sua carreira. E com Cota de Família, ele realmente fez história.